Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Fleury, uma informação relacionada ao BTG Pactual, uma informação relacionada ao Itaú, uma informação relacionada a PetroRio, que publicou aqui um fato relevante, e tratar aqui a respeito de uma informação relacionada a Klabin. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a Fleury identificou um ataque cibernético em seus sistemas na noite desse domingo, dia 7 de maio. Ela acabou publicando aqui então um fato relevante, que às 19 horas e 9 minutos identificou ataque cibernético em seu ambiente de tecnologia da informação. Nós vimos isso acontecer já com lojas Renner, acontecer já com CVC, então não é algo novo que nós vemos com empresas na Bolsa de Valores. Segundo a empresa, eles já estariam normalizando suas operações e que as unidades da Fleury seguem atendendo seus clientes com sistemas já restabelecidos. E segundo ela, continua a investigação e avaliação das circunstâncias do ataque e apuração da extensão do incidente, enquanto trabalha diligentemente para tomar todas as medidas necessárias para limitar os danos causados e restabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia. Diante disso, não se assuste, você, acionista de Fleury, se as ações acabarem oscilando muito. Mas como eu disse para vocês, isso aqui já aconteceu algumas vezes no mercado, não com a Fleury, mas diante do alto investimento que Fleury fez nos últimos anos em tecnologia, é bem provável que ela consiga restabelecer até com uma velocidade maior do que a CVC, que acabou demorando muito para voltar ao normal. Fleury é esta, cujas ações estão subindo mais de 15% nos últimos 12 meses, negociando a um PL de quase 20 vezes lucro. Esse aqui é um PL que eu considero muito alto para a Fleury, que tem um crescimento de receitas da ordem de 12% nos últimos 5 anos. Então, por mais que a empresa seja excelente, eu não consigo entender a justificativa para pagar um PL desse tamanho, e esse PL é constante ou até maior nos últimos anos, em uma companhia que não cresce 20% ao ano a título de lucros. Por isso, apesar de eu entender a extrema qualidade da empresa, tenho dificuldades de inserção em carteiras por não ver justificativa em relação a preços. Posso estar completamente equivocado, mas quando você não sente segurança em investir numa empresa, mesmo que depois você venha a estar errado no futuro, o melhor a se fazer é não investir. Eu já disse algumas vezes que investir é ato de acreditar. Se você não acredita em uma determinada decisão, não a tome. Sabemos que é impossível ter todos os bons ativos em uma carteira e aproveitar todas as oportunidades que o mercado acaba oferecendo. Em relação ao BTG Pactual, seu lucro líquido ajustado foi a 2,2 bilhões no trimestre, representando uma alta de 10%. O ROI do banco acabou tendo uma pequena queda, saindo de 21,5% para 20,9%. Apesar de a alta ter sido de 10% em relação ao primeiro trimestre de 2022, esse lucro de 2,2 bilhões representou uma alta de 28% se você comparar com o quarto trimestre. Mas a gente sabe que essa alta em relação ao quarto trimestre decorre do fato de que houve ali nos balanços do BTG no ano passado provisões não recorrentes relacionadas ao caso Americanas. As receitas do banco subiram também 10%, sendo de 32% em relação ao quarto tri. O patrimônio líquido cresceu 12,5%. A Basileia acabou subindo acima de 15%, ou seja, números sólidos no BTG, mostrando-se um banco com potencial de crescimento interessante para o longo prazo aqui no país, se beneficiando da ascensão do mercado financeiro. Mesmo sendo um banco de crescimento, uma ação de crescimento não negocia um PL tão esticado assim, mas obviamente não espere dividendos elevados com o BTG Pactual, é um banco que investe mais no seu crescimento. E o retorno histórico foi excelente. A cotação ajustada pelos dividendos foi de R$ 4,26 aqui em 2017 e atualmente está em mais de R$ 23. É um banco que ostenta uma margem muito interessante e se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo e que atualmente negocia a 11, 12 vezes lucro, sendo que esse indicador vem caindo com o tempo. Se você pegar aqui 2020, 2019 e 2018, o indicador esteve bem mais elevado, com exceção de 2017. Portanto, o banco negocia hoje abaixo da sua média histórica, mesmo com toda essa alta de 12% nos últimos 12 meses, o que pode simbolizar uma oportunidade de compra para quem já tem ação na sua carteira ou aquele investidor que vem acompanhando o BTG aguardando alguma oportunidade. Não é recomendação, até porque nem tem o BTG Pactual na carteira e também não opero vendido no banco. Em relação ao Itaú, outro banco que mostrou solidez em seus balanços, seu lucro líquido foi de 8,4 bilhões no primeiro trimestre,
uma alta de 14,6% em um ano. O banco acabou observando um crescimento das margens e também das receitas com serviços e resultados seguros. Já falei para vocês que as seguradoras e o mercado securitário está muito aquecido no momento. Tudo isso compensou um aumento de 30% no custo do crédito. Tivemos aí um aumento de prêmios ganhos, contribuindo para 10,9% dos resultados de seguros, contribuindo para toda essa alta no lucro líquido do Itaú. Itaú, portanto, mostrando que a sua gestão é muito superior que a do Santander e a do Bradesco. Apesar disso, não tem Itaú na carteira, apenas Itaúsa, porque Itaú não tem uma política de pagar bons dividendos. E quando você tem uma empresa do tamanho de Itaú, em que você não consegue mais vislumbrar muito crescimento, a empresa precisa pagar excelentes proventos, o que não é o caso de Itaú, razão pela qual não consigo ver justificativa para ter Itaú em uma carteira. Se não distribui dividendos gordos, porque terei uma ação que já não tem mais tanto potencial de crescimento. Então, apesar dos excelentes resultados, vemos que nos últimos 5 anos o crescimento dos lucros de Itaú foi baixo, ficando inclusive abaixo do seu PL de 8 vezes lucro, de tal modo que fico com Itaúsa, que paga mais dividendos do que Itaú e tem um potencial de dividendos maior, além do que Itaúsa tem outras ações do seu portfólio. Continuando aqui, em relação a PetroRio, estão divulgando que a PetroRio está negociando a compra de participação de 28% na Enalta. O jornal O Globo, então, acabou dizendo que a PetroRio está negociando a compra da Enalta, um pedaço bem relevante, quase 30%. A compra seria referente a um percentual hoje pertencente tanto ao Bradesco quanto ao Santander. Dessa forma, a PetroRio estaria negociando com esses bancos para comprar a participação que eles possuem hoje na Enalta. Lembrando que a PetroRio apresentou um resultado estável no primeiro TRI, crescimento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado, mas o seu EBITDA cresceu 56% em relação ao primeiro TRI. É uma empresa que continua crescendo, apesar da valorização ultra expressiva dos últimos 5 anos. Só que a PetroRio publicou um fato relevante, dizendo que, em relação a essa matéria, a PetroRio negocia a compra de participação de petroleira. A companhia informa que não há, na presente data, qualquer tratativa, negociação ou acordo, tampouco um documento escrito que seja vinculante sobre tal aquisição. Ou seja, mero rumor que felizmente foi desmentido pela PetroRio antes que o mercado abrisse. Postura muito interessante da PetroRio, não deixou isso aqui acabar gerando preço nas suas ações ou nas ações da Enalta, que é uma petrolífera que vem caindo mais de 40% nos últimos 12 meses. Ao contrário da PetroRio. Então pode até ser que a PetroRio queira comprar essa participação com esse desconto todo, negociando abaixo do valor patrimonial. Em relação à Enalta, o que me deixa um pouco reticente é o ROI um pouco mais baixo, sem o mesmo potencial de crescimento da 3R. Temos o campo de Atlanta, que vez ou outra dá algum problema muito especulativo, por isso acaba ficando com 3R mesmo, entre as petrolíferas pimentinhas, eu diria assim. De qualquer forma, se de fato a PetroRio vir a negociar, precisaremos entender as justificativas, qual será a sinergia com o negócio da PetroRio e como ela pretende ter ganho de produção, EBITDA ou até lucro com tal aquisição. E em relação a Klabin, o seu CFO, que é o Marcos Ivo, afirmou que a companhia não pretende alterar a sua política de dividendos, mantendo aquela política que tem como alvo entre 15% a 25% do EBITDA, só que nos últimos anos tem ficado numa média de 20% do EBITDA. No ano passado tivemos 1,51 por ação em relação às units, uma ordinária e 4 preferenciais de Klabin. 1,51 representou justamente esses 20% do EBITDA da Klabin, sendo que hoje, em relação à Klabin, vemos uma clara distorção entre lucro líquido e cotação. A cotação está aqui embaixo. Já fiz um vídeo detalhando o preço de Klabin para vocês, vou até deixar aqui no card. Mas veja que o EBITDA, ano passado foi de 8 bilhões, 2021 foi 6,27 bilhões, 2020 4,38, 2019 3,65. Aqui voltou um pouquinho para 4 bilhões, mas no geral você vê crescimento do EBITDA. Diante disso, Klabin tende a pagar dividendos maiores, mantendo essa política de dividendos de 20% EBITDA. Se pagou 1,51 com 8 bilhões de EBITDA, caso ela venha a crescer entre 10 a 15% do seu EBITDA, o que é bem possível, ela vai crescer, consequentemente, pelo menos 10% no dividendo que foi pago ano passado. Então você pega 1,51 vezes 1,1, que é o acréscimo de 10%. Ela poderia pagar então nesse ano 1,66. Em relação a Klabin 11, você divide pela taxa de 6% do décimo Bazin e chega a 27,68 de preço teto, que é justamente a média de preços alvos das corretoras que fazem cobertura da Klabin. Obviamente,
para ter margem de segurança, seria mais aceitável você comprar com base no preço teto, em que você coloca uma taxa de desconto de 7%. Então você compraria até R$ 23,50 mais ou menos, Klabin 11. Colocando ainda mais margem de segurança, você colocaria um limite de 21,50 a 22 para ter tranquilidade nos preços de Klabin. Não é recomendação. Mas sobre a matéria, o CFO disse o seguinte: a Klabin está posicionada em um setor que produz para itens de primeira necessidade. Sim, aproximadamente 70% de todas as vendas da Klabin são para produzir ou embalar itens de primeira necessidade. Isso promove menos elasticidade em relação à renda das pessoas. Ou seja, quando a renda das pessoas cai, como a Klabin produz para itens de primeira necessidade, não ocorre uma queda proporcional na produção de Klabin e na demanda por seus produtos. Então, o que seriam esses itens de primeira necessidade? Caixas para transporte de alimentos e bebidas, caixas para acondicionar alimentos e bebidas, itens de higiene pessoal e até mesmo papel higiênico. Com isso, o negócio acaba ficando mais resiliente em momentos de retração econômica. Dessa forma, como a Klabin não produz para itens de luxo no geral, mas sim itens de primeira necessidade, ela fica mais resiliente em suas receitas nos momentos de retração econômica, em que a renda das pessoas está mais contida, ou quando as pessoas estão segurando mais o gasto da sua renda em razão das incertezas relacionadas naquele momento de crise. O executivo ainda destacou a primeira fase do projeto Puma II, que entrou em produção em 2021, fabricando o primeiro papel craftliner feito de eucalipto no mundo. Ele destaca então que a companhia segue muito satisfeita com os resultados desse projeto. Em relação à segunda fase, que ainda está em andamento, o executivo disse que no dia 23 de abril ela atingiu 92% de construção e tem seu início de produção programado para junho. Está bem pertinho. Trata-se da máquina 28 que produzirá papel cartão, utilizado em embalagens. E aqui vai se acirrar o que? Uma disputa com a Irani. Portanto, ela terá ao longo do segundo semestre, todos os meses, produções crescentes. Isso é importante também quando falamos de custo, porque esse volume novo de produção trará uma maior diluição no custo fixo da companhia. Quanto mais você produz, o seu custo de produção por tonelada é reduzido. Então você vai verificar já segundo semestre de Klabin com aumento de produção. E aí aquelas casas de análise que ficaram recomendando venda de Klabin vão acabar se estrepando. E aqui está o destaque para a manutenção da política de dividendos. Nossa política estabelece como alvo o pagamento entre 15% a 25% do EBITDA em proventos. Historicamente ficou em 20% do EBITDA apresentado trimestralmente como proventos. Ela paga trimestralmente. A previsão é que a gente siga caminhando dentro dessa política nos próximos trimestres. Não temos previsão de alterações. Portanto, segue aí a Klabin como uma empresa tanto de dividendos, pagando mais de 6% de dividend yield, e é provável que isso se mantenha, exceto se as cotações acabarem disparando, somado ao fato ainda do aumento da sua capacidade produtiva, mostrando-se como uma empresa de crescimento. Cresce as suas receitas nos últimos 5 anos da ordem de 15%, mesmo negociando um PL de 5 vezes lucro. Então, realmente, na minha visão, não é recomendação Klabin, é uma empresa descontada em relação aos resultados que ela entrega. É por isso que eu tenho aqui 2.300 ações de Klabin, vou comprando as ordinárias, apesar da baixa liquidez, porque eu utilizo as sobras dos meus recursos de aportes para comprar 100, 200 açõezinhas de Klabin e vou acumulando aos poucos, porque eu sei que a Klabin não vai ter uma grande disparada nas cotações. É a empresa que você vai acumulando a longo prazo e crescendo devagarzinho junto com a empresa. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem essa aula super detalhada sobre Bitcoin, a estratégia do Earning Yield, você tem o nosso mini curso de imposto de renda para investidores, você tem aulas de indicadores de análise fundamentalista e muito mais. Ou você pode fazer consultoria de valores imobiliários comigo. Agora sou consultor de investimentos credenciado junto à CVM e à APMEC, analista CNPI 3707. Posso montar a sua carteira, posso escrever análises sobre o seu portfólio de acordo com seu perfil de risco, objetivo de investimento e muito mais. Para contratar os meus serviços, basta enviar uma mensagem ao meu Instagram, cujo link eu deixo aqui embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você possui Klabin em carteira? Concorda que ela é uma empresa mais resiliente nesses momentos de crise? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui.